Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 22 de agosto de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos aqui no segundo texto da segunda parte do nosso livro de exercícios. Vamos a ele? O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas, quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final, um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora. Ok? O que é a salvação, então? É uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele, o teu caminho de volta até Ele, ok? Porque esse caminho ele não foi perdido, esse caminho não foi esquecido, esse caminho foi apenas esquecido, esse caminho precisa apenas ser lembrado. Então a salvação é essa promessa, tá? Ela não pode deixar de ser cumprida, tá bom? Essa promessa não pode deixar de ser cumprida. Então, isto é a salvação. Quando nós decidimos, ok? Quando nós escolhemos fazer esse nosso percurso de volta para casa, ou se você eventualmente está fazendo esse percurso através de outro ensinamento, não há problema. Então, nós estamos escolhendo a salvação para nós mesmos, ok? Tem uma lição que é aceitarei a expiação para mim mesmo. É basicamente isso, tá? Hoje eu vou aproveitar e tomar a liberdade de pegar aqui o nosso glossário, que eu adoro, né?
E vamos, acho que eu li isso ano passado, mas repetir, né, gente? Nunca é demais. Então vamos ao que é a salvação, tá bom? A salvação em Um Curso em Milagres é o oposto da separação. A expiação, sinônimo de expiação. Então, aceitarei a expiação para mim mesmo, aceitarei a salvação para mim mesmo. A expiação, o desfazer da separação. Estamos salvos da nossa crença na realidade do pecado e da culpa, através da mudança de ideia que o perdão, através da mudança da ideia que o perdão e o milagre originam, tá? Eu vou dizer de outra forma, através da mudança de percepção que o perdão e o milagre originam, tá? Então, isto é a salvação, tá? Depois ele dá aqui uma série traz uma série de citações sobre a salvação do livro-texto. De repente até a gente lê isso mais pro final. Hoje não dá tempo, tá? Tem um outro livro também que eu tenho, que eu gosto muito, que ele faz exatamente isso. Ele tem um glossário e nesse glossário ele, como é que se diz? Traz as referências do livro-texto e do livro de exercícios sobre aquele termo. Isso é bem interessante, isso ajuda muito. Isso nos ajuda muito na nossa compreensão do conceito, tá? Agora a gente passa para a nossa lição, que é a 234, a quarta do grupo de lições. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Anteciparemos hoje um momento em que desaparecem os sonhos de pecado e culpa, e no qual alcançamos a santa paz que nunca deixamos. Diminuto foi um instante que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Tão breve foi esse intervalo que não houve lapso na continuidade nem interrupção nos pensamentos para sempre unificados em um só. Nada jamais aconteceu para perturbar a paz de Deus, Pai e Deus Filho. Hoje aceitamos isso como totalmente verdadeiro. Nós te agradecemos, Pai, por não ser possível perder a memória de Ti e do Teu amor. Reconhecemos a nossa segurança e agradecemos todas as dádivas que nos concedeste, toda a ajuda amorosa que recebemos, toda a Tua eterna paciência e o verbo que nos deste, segundo o qual estamos salvos. Pai, hoje volto a ser o Teu filho. Uma metáfora, né, gente? Porque nunca deixamos de ser os filhos de Deus. Então, qual seria a maneira mais literal de eu explicar essa lição para vocês? Pai, hoje eu me lembro de escolher, ou melhor, hoje eu escolho me lembrar de que sou o teu filho. Tá bom? Ok? Ok? Sempre tendo atenção para essa questão do uso das metáforas em Um Curso em Milagres, tá bom? Sempre tendo isso em mente, porque se você não tiver isso em mente, você vai pegar inclusive contradições muito interessantes, especialmente no livro-texto. Aí você vai falar, Jesus se confundiu, fala uma coisa ali, fala outra coisa ali. São os níveis, são os níveis, eu esqueci, meu Deus, qual é a expressão. São os nossos níveis, os níveis do estudo, tá? Vou falar assim, porque eu não tô lembrando qual é a expressão correta, para não falar bobagem. Passamos agora para o texto do dia 22 de agosto do nosso livro desse ano, A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Responsabilidade por membros da família é o título do texto. Ainda me lembro de minha mãe apertando o peito, ameaçando ter um ataque cardíaco e morrer, e culpando-me por isso. Anônimo. Quem nunca passou por isso? E olhem que interessante. Ainda me lembro da minha mãe apertando o peito, ameaçando ter um ataque cardíaco e morrer, né?
Como se isso dependesse da vontade da sua mãe. Isso aqui é vulgarmente conhecido como chantagem emocional, manipulação, tentativa de controle, né? Nossas mães, de um modo geral, elas são especialistas neste tipo de ação, né? E nós, tristemente, quando nos tornamos mães, herdamos aí algum tipo de conhecimento que vem já com a nossa genética instalado lá no nosso DNA espiritual, ancestral, e a gente aprende a fazer igualzinho com os nossos filhos, né? Você vai me matar. Eu me lembro da minha mãe fazendo isso. Eu me lembro. Eu me lembro que um dia eu era adolescente e um dia eu confrontei ela ficou uma arara comigo, né? Eu acho que eu sempre fui a ovelha negra da família, né? Eu sempre fui o bode expiatório, né? E agora, depois de tantos anos de um curso em milagres, eu entendo o motivo. Porque eu sempre fui aquele membro da família desagradável que falava a verdade na cara de todo mundo, né? Eu me lembro que um dia ela estava reclamando da vida e isso eu devia, sei lá, ter uns 12, 13 anos. Ela começou a reclamar, eu acho que ela estava reclamando do meu pai. E eu virei para ela e falei assim, mamãe, mamãe não, eu não chamava ela de mamãe, eu falava, mãe, as pessoas só fazem conosco aquilo que elas permitem, que nós permitimos que elas façam. Aí ela me olhou com uma cara de horror, né? Ela me olhou com uma cara de horror. Né? Hoje eu consigo entender o quão desagradável eu devo ter sido enquanto filha, né? Consigo entender o motivo também de ter sido assim, de ter vindo com esse papel desagradável, né? Mas enfim, o texto. Para alguns de nós, a ideia de que somos responsáveis pelas emoções de outras pessoas tem suas raízes na infância e foi estabelecida por membros de nossa família nuclear, né? Também conhecida como a nossa família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Podem ter nos dito que tornamos nossa mãe ou pai infelizes, dando diretamente a ideia de que também éramos responsáveis em fazê-los felizes. A ideia de que somos responsáveis pela felicidade ou desgraça de nossos pais pode instilar-nos sentimentos exagerados de poder e de culpa. Não temos este tipo de poder sobre nossos pais, sobre suas emoções ou sobre o curso de suas vidas. Não temos de permitir que eles tenham esse tipo de poder sobre nós. Nossos pais fizeram o melhor que puderam, mas mesmo assim, não temos de aceitar uma crença deles que não seja saudável para nós. Eu posso abrir mão disso. É que a sensação de não pertencimento ela é dura, né? Aí a gente tem que se curar muito para podermos ser capazes, né, de fazermos isso. E aí eu remeto vocês à jornada de cura da criança interior, lá que fizemos em 2023. Eles podem ser os nossos pais, mas não estão sempre certos. Eles são os nossos pais, mas as suas crenças e comportamentos nem sempre são saudáveis e nem sempre atendem os nossos melhores interesses. Somos livres para examinar e escolher as nossas crenças. Liberte-se da culpa. Liberte-se dos sentimentos excessivos e inadequados de responsabilidade para com os seus pais e outros membros da sua família. Não temos de permitir que suas crenças destrutivas controlem a nós, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos ou a nossa vida. Hoje começarei o processo de me libertar de qualquer crença derrotista que meus pais tenham passado para mim. Virgem Maria, tenha uma lista. Empenhar-me-ei nas ideias apropriadas e nos limites sobre quanto poder e quanta responsabilidade posso realmente ter em meu relacionamento com os meus pais. Talvez seus pais estejam vivos ainda. Talvez seus pais já tenham passado para o plano espiritual. Não importa. As crenças deles estão aí com você. O sistema de pensamento do ego negativo deles, que na verdade não é só dos seus pais, é de toda a sua ancestralidade, ele tá aí com você muito bem instaladinho, funcionando muito bem, muito obrigado, tá? Ele tá aí. E esse sistema de pensamento,
ele tem crenças a respeito. Ele é composto, melhor dizendo, ele é composto por crenças sobre o dinheiro, sobre os relacionamentos amorosos, sobre as amizades, sobre como você deve se comportar, sobre o que você deve estudar, sobre a sua saúde, sobre o que te convém e não te convém, e isso tudo traz para você uma estrutura que diz assim para você: se você, como é que se diz? Se enquadrar, você pertence. Se você não se enquadrar, você não pertence, né? Então, se você teve na sua vida, assim como eu, esse papel aí de bode expiatório, né? Provavelmente essa parte até já é mais fácil para você, porque o bode expiatório ele já não pertence, né? A ovelha negra da família já não pertence, né? E então isso é complexo, né? É complexo porque você, de certa maneira, é complexo por um lado, mas por outro lado você meio que já está habituado a quebrar as regras, né, do sistema familiar. E, nossa senhora, eu me lembro, assim, de quantas críticas eu ouvi na minha vida, né? Nossa senhora, era muito. Eu fui praticamente, gente, convencida. Vou dizer isso para vocês aqui com muita humildade. Eu fui praticamente convencida pela minha mãe e pela minha irmã mais velha de que eu não tinha jeito, eu não tinha salvação. Eu era assim sabe? Não tinha como, eu era inaceitável. A minha forma de ser, a minha forma de ver a vida, a minha forma de agir, a minha forma de conduzir a minha vida era inaceitável. Inaceitável. Por isso, eu agradeço muito a ambas, porque foi por causa disso que eu cheguei até esse lugar no qual estou agora, né? Com essa câmera aberta, dando essa aula para vocês, né? Tentando trazer para vocês um pouco desse raso entendimento que eu tenho desse ensinamento de quinta dimensão, que é um curso em milagres com a minha mente de terceira dimensão, né? E isso foi muito bom, porque hoje, nos meios que eu frequento, o que eu mais ouço é assim: olha, você não veio para esse planeta para concordar. Você não veio para esse planeta para se adequar. Você não veio para esse planeta para se enquadrar. Você veio para esse planeta para reformar, para revolucionar, para ser um agente de mudança. Como? Através da minha presença. Ouvi isso do meu mestre há 2 semanas atrás na Costa Rica. Ele falou para mim, numa conversa, eu e ele sozinhos, eu me aconselhando com ele. Ele falou: você veio para ensinar com a sua presença. Só a sua presença já ensina. E aí ele falou alguma coisa lá que eu não me lembro o que foi. Eu não me lembro, eu apaguei, né? Infelizmente. Ele falou algo do tipo: a sua presença amorosa, o seu coração bom, alguma coisa assim. Ele falou: você não veio para ensinar. Ele falou a mesma coisa que a minha professora falava, né? Minha professora de um curso em milagres. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Ele falou para mim assim: você precisa entender que você está aqui para ensinar apenas com a sua presença, né? Tinha um site que eu frequentava há muitos anos atrás, infelizmente esse site saiu do ar. E tinha uma frase que estava sempre encabeçando as páginas que a gente visitava, que dizia assim: os seus pensamentos criam. A sua presença muda tudo. Você era algo como você importa. Eu estou tentando me lembrar aqui, mas era em inglês, era your thoughts create alguma outra coisa, e o resto era your presence changes everything. A sua presença muda tudo, né? Então a tua presença num lugar, ela vai mudar tudo, né?
E eu sempre tive, né, gente, essa presença atômica, né? Eu sempre fui essa pessoa incômoda, né? Eu sempre fui a pessoa que falava que o rei está nu, né? E vocês lembram, né, da história do rei, da fábula lá, da fábula não, do conto de fadas, né? Do rei que está nu, né? É bem o sistema de pensamento do ego descrito ali no rei está nu, né? E eu sempre fui a pessoa que falava que o rei estava nu, né? E eu angariei muitas inimizades por conta disso, né? E hoje eu vejo claramente como eu devo ter sido uma filha muito incômoda para minha mãe, porque eu desafiava o sistema de pensamento do ego dela todo o tempo. Eu desafiava o de todo mundo, né? Mas a minha relação com ela sempre foi mais desafiadora, digamos assim, né? Hoje eu sinto ela muito bem, ela já passou para o plano espiritual há muitos anos atrás, e eu sinto ela muito bem, me sinto muito conectada, muito em paz com ela, mas enquanto ela estava encarnada aqui, nossa relação sempre foi bem desafiadora, né? Bom, agora a gente lê um pouquinho mais do Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Estamos começando hoje o capítulo 7, estágio 4, modelando a grandeza. A voz de Deus me faz apenas uma única pergunta. Você já está pronto para me ajudar a salvar o mundo? E essa é uma frase de um curso em milagres. Infelizmente, ela não dá a localização no texto. O texto que a gente vai ler hoje se intitula Esteja consciente daquilo que você está modelando, né? Então, vamos falar isso de uma outra forma? Esteja consciente de o que em que você está se inspirando. Quem é que é a sua inspiração hoje? Né? Quem é que você está copiando hoje, consciente ou inconscientemente? Copiando, mimetizando, num sentido positivo, tá? Não estou falando no sentido aqui de você se apropriar de algo que alguém fez e dizer que você fez. Não, não é isso. Vocês todos estão conscientes de que é necessária nessa dimensão para a nossa integridade, nós garantirmos a nossa autoralidade, né? Mas quem é que são as suas inspirações hoje? Quando você era pequeno, quem é que você queria ser quando crescesse? Conte-me, diga-me. Vamos lá. Aí ela vai dar uma citação aí ela cita uma frase de Abraham Lincoln. Quando, né? Ai, gente, que lindo. Que linda essa frase. Eu não vou conseguir fazer uma tradução aqui muito boa disso, mas eu vou traduzir a ideia, né? As pessoas ricas mostram aos outros que os outros podem ficar ricos, enriquecer. E então, isso é um encorajamento ao empreendedorismo e, digamos assim, ao compromisso. Frase de Abraham Lincoln. Então, vou contar uma coisa para você aqui que poucos brasileiros sabem. Quando você enriquecer, quando você acertar a sua vida financeira, e você só faz isso legitimamente a partir de uma conexão com Deus, com o seu Criador, com a sua fonte, você vai ser uma fonte de inspiração para todos aqueles que não acreditam que podem enriquecer. Ainda não acreditam. Que não acreditam que podem ter uma vida boa, uma vida digna. Tá? Eu quero que você hoje escreva aí num pedaço de papel o valor mínimo em reais que você acha que é suficiente por mês para você ter uma vida boa e confortável. Não é para você ficar rico não, tá?
É para você ter uma vida boa e confortável, para você poder pagar o seu aluguel, a prestação do seu carro, um estudo. Hoje, eu quero que você me diga qual é esse valor. Que você me diga não, que você se diga. 10 mil reais por mês, 15 mil, 5 mil, é com você, tá? O seu nível de consumo, de conforto, de liberdade financeira, é você quem determina. Mas eu quero começar com uma meta realista. Eu não quero aqui, eu quero ganhar 1 milhão por mês para eu voar de primeira classe. Não é isso. Não é isso. Vocês sabem que eu adoro viajar, que eu vivo viajando aí. Todo o dinheiro que me sobra eu tô viajando. Eu uso para viajar. Eu nunca... eu já viajei de primeira classe uma vez na vida, sim. Mas eu tava indo a trabalho e a pessoa que tinha a reunião lá pagou o bilhete de avião. Nem foi a minha empresa que pagou. Eu viajei de primeira classe uma vez na minha vida. Maravilhoso, tá? Maravilhoso, estupendo. Mas vocês sabem que eu só viajo de classe econômica e não tenho o menor problema de falar isso, tá? Viagem de classe econômica. Então é disso que eu tô falando, tá? A gente vai começar pelo começo, a gente vai começar pela base aí da pirâmide financeira, tá bom? Então você vai dizer, hoje, para eu manter o padrão de vida que eu tenho com conforto, de quanto eu preciso? 5 mil reais, tá? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, não sei, isso é com você, tá? Eu só não quero que você entre no delírio de dizer que você vai ficar milionário de hoje para amanhã, porque não é assim que a coisa vai funcionar. Se funcionar dessa forma, vai ser a exceção, né? A consciência de prosperidade, ela é construída tijolo por tijolo, como se você estivesse construindo um muro. Você vai colocar um tijolo de cada vez e cimentar, tá? E, gente, ontem eu vi uma coisa no Instagram tão bonitinha. O cachorrinho ajudando o pedreiro, dono dele, obviamente, a fazer virar massa de cimento, jogando o cimento com o focinho na poça d'água, gente, que coisa bonitinha, tão bonitinho. Enfim, então é isso que eu quero de vocês hoje, tá? E eu quero que você escreva essa soma num pedaço de papel. Ela no seu caderno, obviamente, no seu diário, na sua agendinha, tá? No dia de hoje, dia 22 de agosto de 2025. Porque é a sua primeira meta, tá? Viver com conforto, tá? Pode esticar um pouquinho, né? Estica um pouquinho para ter um dinheiro para sobrar, sei lá, para passar o final de semana fora, para ir almoçar fora. Estica um pouquinho, tá bom? A gente vai começar por aí. Aí ela diz assim, eu jamais esquecerei como, logo depois de eu ter me mudado para a Califórnia com a minha filha, talvez adolescente aqui, uma filha jovem e um marido que jogava, eu vi um pôster que me deixou uma impressão duradoura. Nesse pôster estava escrito: importa o que eu fui? E eu reconhecia nesse instante que, a despeito do fato de a minha vida estar caindo aos pedaços, eu estava na Terra por uma razão. Meus filhos eram a minha motivação. Como uma mamãe tigre farejando o perigo para os seus filhotes, eu estava ferozmente determinada a dar um exemplo melhor para as minhas meninas do que aquele exemplo que elas estavam vendo naquele momento. Não importava o quanto isso me custasse, eu iria ficar esperta, ficar inteligente com respeito ao dinheiro, porque as minhas crianças importavam. E eu ansiava muito por ser um modelo melhor para elas. É claro, eu desejava a segurança financeira para mim e para minha família, mas, muito mais, eu queria ser alguém
que as minhas meninas respeitassem e quisessem mimetizar, emular, copiar, ok? Nos anos que se seguiram, à medida em que eu confrontava os meus medos e curava as minhas inseguranças, eu podia eventualmente dizer e genuinamente querer dizer que sim, eu importava. Eu importava. Eu realmente importo. De fato, todos nós importamos. Essa tomada de consciência simples, mais profunda, se tornou digamos assim, o guardião, né? O arauto do meu mais elevado propósito na vida. Eu estava determinada a fazer o que quer que eu pudesse fazer para impedir não apenas as minhas filhas, mas todas as mulheres de sofrerem com as indignidades financeiras das quais eu sofria. Olhando para trás, aquele pôster foi a minha primeira apresentação àquilo que mais tarde eu identificaria como o estágio 4, modelando a grandeza. Nas palavras de Mahatma Gandhi, ser a mudança que eu queria ver no mundo. Mahatma Gandhi, né, falou isso, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma frase muito poderosa. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Você modela a grandeza ao fazer uma diferença, reconhecer que você possui o poder de efetivamente mudar na sua família, no seu local de trabalho, na sua comunidade e também em si mesmo. E quando quer que seja que você demonstre essa grandeza, fazendo aquilo que você pode para reduzir a fome, a grande fome do mundo, você encoraja os outros a fazerem o mesmo. É claro, né? Quando você vê uma pessoa sendo capaz de fazer aquilo que você quer fazer, você copia ela. Você se sente incentivado. Bom, se ela fez, eu posso fazer também. De certa maneira, eu só tô aqui porque eu vi uma mulher estupenda, alguns anos mais velha do que eu, fazendo aquilo que eu queria fazer. A minha professora de um curso de milagres. Então, de muitas formas, de muitas maneiras, eu copiei ela. Não no sentido da autoralidade, né? Sempre cito para vocês as frases que ela falava. Que eu não quero aqui que, de repente, um colega meu que fazia aula pegue um vídeo e fale assim, pô, mas a Jaqueline tá tirando tudo que a Cida falava. Não. Mas no sentido de que eu me inspirei nela para fazer o que ela fazia. Não tem como a Jaqueline não ser produto daquela mulher maravilhosa. Não tem como. Não tem como a Jaqueline hoje fazer um trabalho no trabalho sem ser um produto da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês entendem? Quando você vai para uma faculdade, você tem ali aqueles profissionais te inspirando. E isso faz tudo ficar muito mais fácil, tá bom? É disso que ela tá falando aqui. E esse é o 4º passo para a grandeza. E eu achei sensacional. Me surpreendeu, mas eu achei sensacional. Porque lembrem-se de que eu estou lendo o livro junto com vocês, tá? A verdade é que nós estamos sempre modelando ou a mediocridade ou a grandeza. Concordo plenamente. Por grande parte da minha vida adulta, eu era a criança pôster para a mediocridade, da mediocridade. As minhas escolhas eram constrangidas pelo medo. A minha vida era sufocada, né? Pelo desamparo que eu percebi em mim mesmo. E o meu ego, ele tinha rédeas livres para governar o show.
A cada momento em que você e eu nos submetemos à necessidade mesquinha de segurança e conformidade dos nossos egos, nós estamos modelando a mediocridade, né? Emulando a mediocridade. Em contraste, nós modelamos a grandeza sempre que nos posicionamos em favor das verdades mais profundas das nossas almas. Mesmo quando dar esse passo, né, para a grandeza significa darmos um passo para fora de nossas zonas de conforto. Esse estágio final é a razão última pela qual nós passamos por esse processo em primeiro lugar. E aqui é onde nós empregamos completamente o nosso poder. É aqui onde nós recebemos uma gratificação enorme. E é aqui onde nós não apenas ajudamos e inspiramos os outros, mas imbuímos as nossas próprias vidas com significado e propósito. Entretanto, como eu cheguei a ver, nós jamais podemos ajudar uma outra pessoa verdadeiramente a se curar até que primeiramente nós tenhamos nos curado. De outra forma, nós vamos nos tornar aquilo que um curso em milagres chama de curadores não curados. E isso vai nos tornar inefetivos, ineficazes, na melhor das hipóteses, ou na pior, verdadeiramente danosos. No sucesso sagrado, a cura pessoal é o caminho para o poder. As nossas feridas são, de fato, o portal através do qual a luz da cura pode entrar em nós. A luz que podemos, em última instância, compartilhar com os outros para iluminar os seus mundos e curar as suas feridas. O trabalho que nós fizemos nos 3 primeiros estágios nos preparou para corajosamente fazermos nossa luz brilhar brilhantemente. É meio que um eufemismo aqui, mas é assim no inglês, né? Sempre que houver escuridão, como curadores curados e como modelos de grandeza. O capítulo anterior, em particular, a disciplina da afluência, nos permite modelarmos a grandeza sem desvios, né? Financeiros. Você pode ser a luz do mundo, observou o reverendo Michael Beckwith. Se você não pode ser a luz do mundo, observou o reverendo Michael Beckwith, se você não pagar a sua própria conta de luz. Então, o que ele está falando? Que a gente vai ter que pagar o preço para chegar onde a gente quer, né? E esse tá aí um outro probleminha que eu vejo aqui no Brasil, né? E, gente, não tô falando aqui que o brasileiro seja culpado de ter essa mentalidade curta, né? Foi o que nós pudemos receber, né? Enquanto colonizados, né? Foi o que nós recebemos, né? Em função também de muitas escolhas nossas equivocadas, do nosso infantilismo. Estamos fazendo o que podemos ainda hoje, né? Ainda hoje é muito triste ver, né, as ilusões do povo brasileiro, como a gente se ilude, como a pessoa chega lá no palanque, conta uma mentira pra gente. Literalmente a pessoa tá falando assim pra você: eu vou te dar o almoço grátis. Vote em mim, eu vou te dar o almoço grátis, porque eu me preocupo com você, com a sua classe, com a sua categoria. Eu vou te dar o almoço grátis. Gente, o almoço grátis não existe, tá? Não há almoço grátis. E a gente continua acreditando nessa ilusão. Então, pra gente se iluminar, a gente vai ter que pagar nossas próprias contas de luz. É isso, tá? Vamos à lição pra gente poder terminar o vídeo. Lição 234. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Anteciparemos hoje um momento em que desaparecem os sonhos de pecado e culpa, e no qual alcançamos a santa paz que nunca deixamos.
Diminuto foi um instante que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Tão breve foi este intervalo que não houve lapso na continuidade, nem interrupção nos pensamentos, para sempre unificados em um só. Nada mais aconteceu para perturbar a paz de Deus Pai e Deus Filho. Hoje aceitamos isso como totalmente verdadeiro. Nós te agradecemos, Pai, por não nos ser possível perder a memória de Ti e do Teu amor. Reconhecemos a nossa segurança e agradecemos por todas as dádivas que Tu nos concedeste, por toda a ajuda amorosa que recebemos, toda a Tua eterna paciência e o verbo que nos deste, segundo o qual estamos salvos. Tá bom? Então, meus amores, Pai, hoje voltamos a ser os Teus filhos. Se voltamos a ser os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros, isentos de pecado, podemos dizer que voltamos a ser irmãos, porque a filiação é uma só. E podemos também reconhecer que Jesus é o nosso irmão mais velho, tá? Quando a gente afirma essa lição de hoje. Tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.